Oi, pessoal. Estou de volta da licença maternidade. Vamos dar início ao quarto bimestre. Irei passar algumas informações para vocês referente às aulas. As nossas aulas, elas serão gravadas, né? Então, infelizmente, não terei como fazer as aulas online, até pela questão dos meus dois pequenos, e aí iria acabar atrapalhando. Então, irei gravar os vídeos referente às aulas. E nessas aulas estarei passando as orientações, inclusive das atividades. Outra questão também é em relação às tarefas. As tarefas que vocês irão realizar do módulo do caderno de atividade, elas servirão para a pontuação do quarto bimestre. E também em relação aos prazos, não irei aceitar, né, após o prazo que eu estarei indicando. Outra questão também é em relação ao horário, né? Então, quando for a partir de 7 horas da noite, também não estarei mais aceitando as atividades, só durante a tarde. E obrigado pela atenção e vamos dar início à nossa aula. Vamos dar início à nossa aula e nós iremos falar sobre o tema decidir como conviver. Então, aí no módulo de vocês, na página 2, existe essa imagem que vai estar representando a nossa temática sobre decidir como conviver. E aí vocês já vão encontrar algumas indagações da página 2, abaixo da imagem, que são as seguintes. Todos têm o mesmo direito e deveres? Quem pode ser considerado autoridade? Porque existem regras. A vida seria melhor ou pior sem regras? Quem define as regras? As pessoas são obrigadas a cumprir regras o tempo todo? Devemos obedecer a todas as regras que existem? Então, essas perguntas, elas irão contribuir para a gente entender e compreender melhor sobre o tema decidir como conviver. E aí eu deixo para vocês responderem essas questões no caderno de vocês, de forma argumentativa, certo? E depois vocês vão estar enviando para me fazer as correções. Não esquecendo, né, que as atividades valerão como nota para o quarto bimestre. Então, dando continuidade, vamos para a página 3. Viver com. Quando chegamos a este mundo, somos recebidos por nossos familiares, vizinhos, amigos de nossa família, e entre outros. Com o tempo, as relações com essas e outras pessoas revelam-nos a importância e os desafios de conviver. Palavra que significa viver com os outros. Em meio a esses desafios, deparamos com regras que, muitas das vezes, contrariam nosso desejo de liberdade. Regras que já existiam antes mesmo de nascermos, ou que vão surgindo no decorrer de nossa vida. Nem sempre gostamos delas, mas frequentemente sentimos-nos obrigados a obedecer a elas a fim de evitar punições. Diante disso, vocês já se perguntaram por que existem regras e leis? Por que devemos respeitá-las? Qual a diferença entre elas? Ou ainda, por que algumas pessoas detêm autoridade para exigir nossa obediência? Essas são perguntas, essas perguntas elas já provocaram e provocam ainda várias reflexões entre as pessoas, né, diversos períodos e lugares, e principalmente entre filósofos. Então, né, a gente vai conhecer um pouco das ideias, né, interessantes que esse tema ele despertou no decorrer do tempo. Aí aqui abaixo a gente vai encontrar as imagens com seguintes observações. Vocês vão ficar sem celular por 3 dias, por não voltarem do parque na hora combinada. Avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima, com valor de multa previsto, e o motorista perde 7 pontos da carteira de habilitação. Então, essas duas observações aí, né, que o módulo traz para a gente, com essa intenção da gente parar para refletir e tentar analisar e perceber o porquê
é necessária a existência de tantas regras e tantas leis? Né? Por que é necessária essa obediência? Né? Será se as leis elas são consideradas justas? Será se todo mundo elas possuem esse mesmo direitos e deveres, principalmente perante as leis? Né? Então, esses são alguns questionamentos que deixo para vocês. Então, dando continuidade, nós iremos agora para a página 4. E aqui na página 4, a gente vai começar a entender um pouquinho, de acordo com um dos primeiros pensamentos, né, da humanidade, como surgiram essas regras, essas leis, como surgiram os conflitos, como surgiram a questão da exigência da obediência e assim sucessivamente. Então, esse primeiro conhecimento é o conhecimento mitológico. Então, a gente vai analisar aí, né, todas essas características que eu falei com base na mitologia. Né? Então, antes das mais antigas reflexões filosóficas, de que temos notícia, os povos recorriam às histórias como os mitos e as lendas, para explicar ou justificar aspectos da realidade. Muitas dessas narrativas descreviam de maneira simbólica as origens de algo. Porém, com o surgimento da filosofia, novas formas de raciocínio e investigação da realidade elas foram utilizadas, com o intuito de buscar respostas coerentes às maiores dúvidas humanas. Ainda assim, muitos filósofos empregaram alegorias para tornar mais claras as suas ideias. Então, como falei para vocês, as pessoas antigamente se recorriam de fato às alegorias, os mitos, ou seja, os mitos e lendas, para tentar explicar ou justificar uma determinada situação, uma determinada coisa. E mesmo assim, né, surge na filosofia outros modos de pensar. Alguns intelectuais eles utilizam, mas como uma forma, vamos dizer assim, de esclarecer melhor, como uma forma de compreensão melhor sobre determinada coisa. Então, muitas vezes a mitologia ou a alegoria ela traz, né, um ensinamento por trás, né, de tal história que é retratada. Então, alegorias, que são histórias que se valem de imagens e símbolos para representar algo. Em alguns casos, esse tipo de narrativa utilizados pelos filósofos se assemelhava aos antigos mitos, chegando a mencionar certos personagens mitológicos. Isso ocorreu, por exemplo, entre alguns pensadores gregos. Assim, em uma das obras de Platão, que viveu no século V a.C., encontramos uma alegoria que tem o objetivo de ressaltar os princípios fundamentais para a convivência social. E, segundo Platão, essa alegoria foi contada por Protágoras, que é um famoso pensador que viveu algumas décadas antes dele, atuando como uma espécie de professor que ensinava jovens a participar de debates públicos e de decisões políticas da cidade. Aí aqui diz, né? Vou contar como os seres humanos descobriram a política e passaram a se organizar, tornando possível a convivência social. Essa história começa com dois irmãos, que é Epimeteu e Prometeu, que são personagens de um dos mais antigos mitos da Grécia. E aqui a gente vai começar a entender, de acordo, né, com essa mitologia aí, como é que começou a surgir essa ideia, certo, dos seres humanos, os seres humanos descobrindo a política e passaram, né, a se organizar e tornar possível a convivência entre si, através dessa história de Epimeteu e Prometeu. Então vamos lá. Então, antes que os animais e os seres humanos viessem da terra para a luz, Epimeteu e Prometeu foram encarregados por Zeus de garantir a sobrevivência de cada espécie. Aí, para isso, deveriam distribuir entre as espécies diversos atributos. Aí, apesar de um pouco atrapalhado, Epimeteu pediu ao irmão que o deixasse responsável pela distribuição e depois revisasse seu trabalho. Aí assim deu alguns animais a força, a outros a pequenez ou uma grande capacidade de reprodução. Também distribuiu asas, velocidade, proteção de pelos ou de um couro resistência, além de estabelecer a alimentação e a moradia para cada espécie. Ao final,
Ao final, todas as espécies estavam em condição de sobreviver, mesmo que alguns animais servissem de alimentos para outros. Aí o Prometeu constatou que o irmão havia se esquecido dos seres humanos. Eles continuavam sem defesas naturais frágeis, nus e incapazes de produzir o necessário para a sua própria sobrevivência. No entanto, os atributos haviam terminado e o tempo também. Por isso, Prometeu buscou como uma solução alternativa. Roubou o fogo dos deuses para entregá-lo à humanidade, mesmo sabendo que sofreriam um severo castigo de Zeus por essa atitude. O fogo representava a inteligência e as artes características da civilização. Com ele, os seres humanos puderam afugentar as feras, cozinhar seus alimentos, além de transformar barro em construções, metais em armas e confeccionar objetos úteis. Mesmo assim, viviam isolados, pois não detinham a sabedoria política, ou seja, a arte de convivência social. Então, quando se aproximavam uns dos outros, envolviam-se em disputas e violências, correndo o risco de desaparecerem. Por isso, Zeus determinou que Hermes levasse o respeito e a justiça à humanidade, distribuindo todos os indivíduos para que convivessem de forma organizada e pacífica. Assim, nasceu a política, trazendo com ela as regras, as leis e as punições para quem praticasse atos desrespeitosos ou injustos. Então, aí, a história de como surgiram, vamos dizer assim, as habilidades dos animais, a habilidade dos seres humanos e também essa questão de organização política entre eles. Aí, muito tempo depois, na Inglaterra, no século XVII, o filósofo Thomas Hobbes ele publicou uma obra que trazia uma nova alegoria para explicar o surgimento das leis e das autoridades. Aí ele disse: vou contar como era violenta e perigosa a vida no estado natural, anterior às leis, quando todos podiam fazer tudo, mas temiam as ações de qualquer um. Então, a gente percebe que com o passar do tempo, e aí dos períodos, aquela ideia foi ficando para trás e surgindo novas ideias sobre o surgimento das leis e das regras. E a sua necessidade, no caso aí citado pelo Thomas Hobbes. Aí, no início, a condição humana era de guerra de todos contra todos. E isso é a opinião de Thomas Hobbes. Afinal, cada um era livre para fazer o que quiser e tomar para si aquilo que desejasse. Portanto, não havia paz nem segurança para ninguém e todos temiam o perigo de uma morte violenta. Os seres humanos então concluíram que seria melhor que cada um cedesse parte de sua liberdade em favor de um líder, onde surge o Estado, nessas organizações políticas. Desse momento em diante, o líder seria a autoridade máxima, um soberano, e todos seguiriam as leis por ele estabelecidas. Assim, todos perderiam parte de sua liberdade, mas tornariam possíveis a sua própria sobrevivência e a sua convivência pacífica com os demais. Depois disso, para evitar punições, cada um poderia fazer o que o soberano permitisse, deveria fazer o que ele exigisse e teria de evitar o que ele proibisse, por meio das leis. Então, segundo o Thomas Hobbes, as leis elas surgem exatamente com a intenção de tentar organizar, de minimizar a fúria do homem, que tem uma frase que diz que o homem é lobo do próprio homem, exatamente para manter melhor a convivência entre si, certo? A gente encerra aqui essa parte do conteúdo, aí vem as atividades. Então, a primeira, que eu citei para vocês, as questões que vocês irão responder na página 2, e aí na sequência vem essa da página 6, essa página 6. Então, depois de conhecer essas duas alegorias, preenche os quadros em branco com as informações solicitadas. Aí, a autoridade. Quem seria a autoridade na alegoria? Aí vem ajudantes. Quem foram ajudantes?
né? Que obteve essa autoridade para fazer o quê? Responsabilidade. E aqui embaixo a alegoria do Thomas Hobbes. Mesma coisa, quem seria a autoridade? Responsável para quê? Então vocês irão preencher essa tabelinha. Página 6. E aí finalizando aí com a página 7. Na página 7 vocês irão responder essas questões, que são 4, essas que tem os pontinhos branquinhos ao lado, né? Não precisa responder essa que diz, agora resiste sua própria resposta. Então, só as que estão com os pontinhos, tá? Respondam de forma justificativa. E para finalizar a atividade, reflexão divertida. Vocês vão fazer essa atividade. Aqui reúna-se com os colegas. Nesse caso, vocês irão fazer sozinho. Cada um faz o seu. Então, vocês irão criar uma alegoria, tipo essas que eu acabei de ler. A gente tem uma mitológica e a gente tem a Thomas Hobbes. E nessa alegoria, vocês terão que explicar aspectos da vida social e como se originou os conflitos, a obediência, as regras, o poder, as leis e a autoridade. Então, vocês podem tirar como ideia a mitologia do Epimeteu e Prometeu, né, que surge, que possui todas essas características citadas aqui. Quando vocês forem criarem a alegoria de vocês, não precisam colocar o nome, lei, autoridade, regra, poder. A história em si ela pode retratar e trazer indícios, né, do que está sendo pedido aqui, que está sendo peço aqui, e não precisa estar citando o nome, certo? Então, aí finalizando a nossa aula, não esquecendo de me enviar, e eu vou estar recebendo essas atividades até sexta-feira, de 6 horas. A partir daí eu já não aceito mais, certo? Então, tchau para vocês e até as próximas aulas.